Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Fazer aquele resumão, né, tradicional já aqui do canal. Fim de jogo no Maracanã. Terminou Vasco 0, Sport 0. Jogo pela 16ª rodada. Sport completando o 6º jogo sem vencer no campeonato. E o Vasco passando 2 jogos sem vencer, né? Perdeu para o Novo Horizontino na rodada passada. Empata agora com o Sport. Então as últimas rodadas não foram boas para o Vasco, que viu alguns times se aproximar ali do G4. Caso do Criciúma, Tombense, alguns times que vêm em ascensão e outros times já venceram. O Cruzeiro continua vencendo, continua bem no campeonato. Bahia vencendo. Bahia venceu? Até fiquei em dúvida agora. Cruzeiro eu sei que venceu. Bahia não, né? Bahia, na verdade, está jogando contra o Grêmio agora, né? Tá 0x0 também, né? Bahia e Grêmio também empatando, 2 times do G4, mas tudo muito embolado ali e alguns times que estavam embaixo se aproximando desse G4. Jogo bem diferente o primeiro tempo do segundo, né? O Vasco com algumas modificações, Léo Matos de volta à lateral direita, uma grata surpresa não, né? Mas um bom retorno do Léo Matos, na verdade, ao time titular. O Everton vinha sendo muito criticado, o Gabriel Dias está machucado, e o Léo Matos, para mim, foi um dos melhores em campo, atrás do Andrei, principalmente para mim, o Andrei, o melhor em campo. Logo depois, o Léo Matos e depois o Boza. Para mim, esse trio foi, principalmente no primeiro tempo, quando o Vasco jogou com as linhas mais adiantadas, pressionando a saída do Sport, fizeram o diferencial. O Vasco, inclusive, poderia ter vencido o primeiro tempo, feito 1x0 no primeiro tempo, para dar mais estabilidade e conseguir ter um segundo tempo mais tranquilo. Boza, inclusive, botou a bola na trave depois de batida de escanteio. O Vasco teve algumas oportunidades com o Peck finalizando mais mal para fora, logo no iniciozinho do primeiro tempo, de cabeça. Raniel teve 2, 3 bolas de cabeça também, onde não conseguiu fazer o gol. O próprio Andrei finalizou da entrada da área e também não conseguiu. E o Vasco fez uma abafa no Sport, marcando em linha mais alta, com o Andrei mais avançado, os laterais subindo também, e fez um bom primeiro tempo. O Vasco controlou a partida no primeiro tempo, teve as melhores oportunidades, finalizou 8 vezes só na primeira etapa. E um time que tem média de 10 finalizações por jogo, então daí dá para se tirar, ter uma ideia, né, de como foi acima do que o Vasco vinha apresentando nas últimas rodadas, no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o time sentiu muito fisicamente, caiu muito de rendimento, já não conseguiu mais fazer essa marcação mais alta, e aí facilitou para o Sport. Falava aqui antes da bola rolar. O Sport é o segundo time que mais troca passes na Série B. Claro, teve mudança de treinador, acaba tendo alguma modificação em relação à estrutura. Lisca chegou agora, mas o Sport, no segundo tempo, quando o Vasco não conseguiu fazer mais essa pressão, o Sport conseguiu ter um pouco mais de controle, conseguiu sair um pouco mais limpo de trás, e aí até os 20 minutos, 25, foi superior até o Vasco no segundo tempo. Depois o Vasco equilibrou, e aí ficou um jogo bem franco, na verdade. Os dois times cansaram da metade do segundo tempo para frente, e aí passou a ter muito buraco, os dois dando espaço, mas nenhum sendo realmente eficiente, tanto que foi um jogo com poucas chances claras realmente de gol. Talvez a melhor exatamente a do Boza, o Maílson chega a tocar na bola e ela toca na trave. Depois do segundo tempo ali, o Vasco tenta algumas alterações, o Nazário entrou na vaga do Palácio, que estava cansado, Getúlio na vaga do Raniel, Riquelme na vaga do Peck na esquerda, Juninho na vaga do Yuri para tentar tornar o time mais ofensivo, com mais qualidade nessa construção, mas sem eficiência. As alterações não surtiram efeito e o Vasco acabou dependendo até o fim do jogo de uma bola parada, um escanteio, para levar algum perigo. O Léo Matos ainda cabeceou também uma bola boa que o Maílson defendeu no escanteio, mais uma vez, mas nada que tivesse realmente um volume para fazer. O volume teve no primeiro tempo. Não seria nenhum absurdo se o Vasco tivesse vencido o primeiro tempo por 1x0, e talvez isso abriria um caminho até para fazer um segundo tempo mais tranquilo. Mas não foi eficiente, a gente falou bastante sobre isso aqui na transmissão. Raniel não é um grande artilheiro, não é um grande centroavante, aliás, isso está na análise do Raniel de quando ele foi contratado. O próprio Getúlio também não é. Figueiredo e Peck não são jogadores com alto volume de eficiência em relação a finalizações. Peck hoje, mais uma vez, desperdiçando chance, mesmo tendo criado algumas outras boas. Figueiredo apareceu bem numa finalização só no segundo tempo, chutando lá de fora da área, mas foi só isso. Então os homens de frente do Vasco, que hoje estiveram em campo, Palácio foi sumido no primeiro tempo, apareceu um pouquinho na reta final, no segundo participou menos também. Então esses homens de frente não conseguiram ser eficientes. Como normalmente não tem sido, mas sempre pintava uma bolinha.
normalmente dos pés do Nenê, que hoje não jogou. Foi desfalque e acho que fez falta. Coletivamente, o Vasco fez um bom primeiro tempo, e aí não deixou nada a desejar a ausência do Nenê. Não fez falta essa ausência do Nenê na primeira etapa. Mas é aquilo, coletivamente funcionou. Individualmente, você vê que as limitações ainda são grandes. A capacidade de você definir um jogo passa muitas vezes por essa capacidade de eficiência individual, que o Vasco tem uma queda muito grande sem o Nenê, e hoje isso mais uma vez ficou claro. Mas não é só o Nenê, falta ao Vasco pontas, o Vasco não tem atacante de lado com essa eficiência, centroavante não tem essa eficiência, seja Getúlio ou Raniel, Figueiredo foi testado no jogo passado também, não se mostrou diferente. Então são algumas lacunas que ainda existem nesse time do Vasco e que muitas vezes acaba deixando alguns pontos pelo caminho, como foi hoje contra o Sport. O Vasco, olhando os 90 minutos, o Vasco esteve muito mais próximo que o Sport da vitória, mas esteve bem longe também de ser eficiente na hora de concluir essas jogadas, tanto na construção, seja com o Peck errando o último passe, Figueiredo errando o último passe, quanto na finalização. Peck, Raniel, todo mundo que apareceu para finalizar, não finalizou também. Para mim, o Andrei, melhor em campo, disparado, muito bem fazendo essa marcação mais alta, aparecendo atrás ali junto com o Palácio, em alguns momentos atuando, inclusive, junto do Palácio, quase num 4-1, 4-1, com o Yuri ficando de primeiro volante, e ele junto com o Palácio na construção por dentro, e sendo eficiente, participando, inclusive, dando passe para o Peck finalizar ali no início do primeiro tempo, finalizando a entrada da área, entrando, pisando na área no primeiro tempo para finalizar também numa jogada com o Edmar. Então, para mim, foi o melhor em campo e o diferencial técnico desse time. Pena que só tinha ele individualmente com essa capacidade. O Palácio também tem, mas hoje não estava numa tarde inspirada e o Vasco acabou saindo no 0.